Quinta-feira, 1º de outubro de 2020. E a dona Michele, hein? Dona Michele Bolsonaro. Pois então, a Folha de São Paulo descobriu que o governo Bolsonaro desviou para o programa de Michele Bolsonaro, mulher do presidente da República, 7,5 milhões de reais que a empresa de carne, né, Marfrig, que diz que a sua marca é azul, mas o seu slogan é verde, o dinheiro doado ao Ministério da Saúde para comprar 100 mil testes de Covid-19. O dinheiro foi repassado, depois de recebido, sem edital de concorrência, para instituições missionárias evangélicas ligadas a Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Apresentar. A dona Michele tem sido personagem. Ela não está entrando aqui como primeira-dama, mas como personagem desse tipo de desvio. Aí as pessoas dizem, olha, mas a moça não tem nada com isso, são instituições de caridade. Olha, meu amigo, não tem essa não. Dinheiro público é dinheiro público, tem que ter licitação, e se o dinheiro foi doado para comprar testes da Covid, o dinheiro tem que comprar testes da Covid. Até porque a falta de testes no Brasil é a origem primária de toda a má qualidade da gestão da saúde na pandemia da Covid-19. Mas dona Michele já apareceu antes, exatamente nessa questão do cheque. Aí porque falam assim, não houve corrupção. Não. Eu quero dizer que corrupção pode ser 10 reais ou 10 bilhões de reais. É tudo mau uso do dinheiro público, chama-se peculato. Pegar dinheiro público e aplicar em interesses privados, particulares. O enteado da dona Michele, o senador Flávio Bolsonaro, está enrolado numa questão dessa, de peculato, que aí puseram um apelidinho de rachadinha. Pois bem, a dona Michele Bolsonaro está processando o conjunto Detonautas porque usou a palavra micheque numa música que está fazendo sucesso aí e ela não gostou, né? Pois é, mas essa história dos 89 mil reais, dos cheques do Fabrício, está precisando de uma explicação. Quem perguntou ao presidente, marido dela, que é quem se expõe, né, ao encontro com jornalistas, levou pela frente uma resposta mal criada, uma ameaça de agressão física, mas a pergunta continua valendo. Por que o Fabrício Queiroz, o subtenente PM Fabrício Queiroz, que andou recebendo dinheiro de Adriano da Nóbrega, o chefe, acusado pela polícia de ser chefe da milícia de Rio das Pedras, no Rio, teve direito a essa quantia? Aí o presidente não responde. Dona Michele não veio também responder. Aí Dona Michele quer censurar o conjunto Detonautas porque o povo, já que não pode exigir, né, que ela seja punida por isso, o povo partiu para o humor através da música, né? Agora vem a Folha e fala desse desvio. É desvio. Não adianta querer consertar, olha, por caridade. Não. Desviou. Quem fez o desvio? Dona Michele. Quem é que está sendo beneficiada com esse dinheiro? A dona Damares, que o distribuiu, esperamos que tenha feito, sem edital de concorrência para instituições missionárias evangélicas. Bom, também o outro assunto aí que está rolando com muita repercussão é o anúncio que foi feito de forma indireta. O Bolsonaro tem muito talento para esse negócio de plantar notícia, ao se reunir na casa de Gilmar Mendes, com o próprio Gilmar Mendes, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo,
na companhia do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques foi, digamos, ajudado pelo seu conterrâneo do Piauí, Ciro Nogueira, que é o herdeiro do partido, que era do Paulo Maluf, acusado desde a época da ditadura militar, que o Bolsonaro tanto venera, de ser o rei da corrupção no Brasil, para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Uma vaga que vai ser aberta em dezembro. Mas aí o Bolsonaro, no meio da reunião com ele, disse assim, por que não no Supremo Tribunal Federal, né? E aí o levou para esse jantar, é tudo muito impróprio. O presidente do Supremo, o Luiz Fux, não gostou, reclamou, mas o Supremo não tem que ser consultado. O Supremo já é um grande privilégio, é o ápice da carreira de qualquer jurista ou profissional do direito. Tem que ser consultado quem é do Supremo para saber quem o presidente vai indicar. O presidente indica quem ele quiser. Bom, o presidente, antes de assumir, tinha assumido um compromisso público de que levaria um ídolo popular à época, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, para o lugar. Depois brigou com o Sérgio Moro, forçou-o a sair do governo e começou a falar num terrivelmente evangélico, ministro da Justiça, o André Mendonça. Depois falou no Jorginho Oliveira, filho do Jorge Oliveira, que foi chefe do seu gabinete na Câmara dos Deputados. Prometeu para Augusto Aras uma vaga no Supremo, caso ela fosse aberta. Prometeu também para o João Otávio de Noronha e por aí afora. Mas aí agora apareceu com esse candidato. Eu já falei sobre esse candidato, mas eu gostaria de acrescentar algumas coisas. Por exemplo, esse candidato é conhecido porque no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, lá de Brasília, área sob controle do Zé Sarney, o Zé Sarney é um dos padrinhos dele nessa indicação, ele votou contra a extradição de Cesare Battisti. Ele foi nomeado pela Dilma Rousseff. Não estou querendo fazer nenhuma insinuação, mas Cesare Battisti é um assassino, confesso, de uma violência brutal, tem nada a ver com preso político, e está cumprindo pena lá na Itália, que era o lugar correto, ele tinha que ter sido extraditado. Então, digamos que o desembargador Cássio Conká Nunes Marques não é assim, dizem que ele é técnico. Técnico como? Como é que um desembargador, um desembargador técnico dá essa chance, né, a um bandido canalha como Cesare Battisti? E nunca veio pedir desculpa por esse voto. A respeito da votação em segunda instância, ele teve uma posição dúbia, então ele também não é tão assertivo. De qualquer maneira, fica consagrado que ele é o candidato do Centrão, porque o Ciro Nogueira é do Centrão. Apesar de muita gente aí da ala ideológica do presidente Bolsonaro o estar acusando de ser petista, não apenas porque foi nomeado pela Dilma, mas também porque foi muito entusiasticamente apoiado pelo Wellington Dias, governador do Piauí, que é PT. Não, mas o Wellington Dias é conterrâneo e você sabe, os piauienses todos, da direita e da esquerda, estão apoiando. O meu amigo o Napoleão me mandou um entusiástico WhatsApp elogiando o doutor Cássio, que tem 48 anos, portanto vai ficar aí uma eternidade no Supremo, se realmente não for traído pelo Bolsonaro, como já foram todos esses que eu citei aqui, né? Já foram bypassados por ele, que apareceu de repente, né? O doutor Cássio também, ele não ajuda muito nesse negócio de combater privilégio, não. Ele se declarou favorável a qualquer dessas medidas, aumento do número de tribunais regionais federais, desembargadores e servidores dos tribunais. Ou seja, ele não é contra o encolhimento da máquina burocrática e dos privilégios do Estado. Então, nesse caso, eu diria que o Bolsonaro está cometendo mais uma traição ao eleitorado, porque um dos seus lemas, um dos seus slogans foi mais Brasil, menos Brasília.
Isso aí é Brasília na veia. Centrão na veia, Brasília na veia, indicação do PT, uma mistura que não combina com combate à corrupção, que é a prioridade que a população, que o povo brasileiro quer na nomeação de qualquer ministro do Supremo. Esse aí por lugar do decano Celso de Mello, que vai se aposentar dia 13 agora, 13 de outubro, né? Bom, por falar em Brasil versus Brasília, o presidente está fazendo uma visita ao Brasil. Foi a Campina Grande, a cidade onde eu fui criado, a cidade natal da Isabel, onde ele tem um fã-clube entusiástico, né? E foi também a inauguração de uma adutora de abastecimento de água em São José do Egito, em Pernambuco. São José do Egito é a terra daqueles maravilhosos repentistas que o poeta pernambucano Manuel Bandeira disse: eu não sou poeta não, poeta é o Tacílio Batista. Tacílio Batista e Lorival Batista, o Louro do Pajeú, são poetas magníficos do povo, e São José do Egito é a pátria da poesia popular nordestina, né? Ele passou por lá, e lá ele pediu que os eleitores caprichem para escolher prefeito e vereador em novembro. Ele disse o seguinte: vamos escolher gente que tenha Deus no coração, que tenha na alma o patriotismo e queira a liberdade e o bem do próximo. E emendou o lema: Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família é o lema do Partido Integralista Brasileiro. O Partido Integralista Brasileiro era a versão cabocla, a versão tupiniquim do nazifascismo, de Adolf Hitler e de Benito Mussolini, à época que o movimento prosperou. Os fascistas de Mussolini usavam as camisas negras, camisas nere, ganharam esse apelido, inclusive, por causa das camisas que usavam. O pessoal do Plínio Salgado usava camisas verdes, por isso eram chamados de galinhas verdes. E agora, segundo consta por inspiração do general Augusto Heleno, o Bolsonaro está adotando o lema do integralismo. Quer dizer, está realmente dando mais uma demonstração de que a sua ideologia se aproxima muito de uma ideologia que eu não diria fascista, mas no mínimo fascistoide. Segundo o registro do noticiário, havia cerca de 300 pessoas na plateia. E não é a primeira vez que esse lema do movimento, que surgiu nos anos 30, tentou um golpe contra Getúlio, que era o ditador, que era o presidente na época, e o Getúlio se aproveitou do golpe fracassado, do putsch famoso do integralismo, para dar o golpe do Estado Novo, um autogolpe do Estado Novo em 1937. Em junho, Bolsonaro publicou pelo Twitter foto ao lado do ministro de Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, usando o lema do movimento autoritário como legenda da imagem. O mote também chegou a ser usado como slogan do partido que Bolsonaro pretendia criar, Aliança pelo Brasil. Mas a agremiação ainda não saiu do papel. Ou seja, nem a popularidade subindo do Bolsonaro ele consegue criar um partido para chamar de seu, né? Bom, mas hoje eu também tenho que falar desse impasse que surgiu em relação ao programa social que o Bolsonaro quer criar, também para chamar de seu. O Renda Cidadão, que já foi Renda Brasil, e que é uma tentativa de fugir do Bolsa Família, criando um impulso para o Bolsa Família e tirando a herança petista. O Bolsonaro quer o PT como adversário no segundo turno em 2022, porque ele sabe que o PT é o adversário ideal para que ele ganhe a eleição no segundo turno de 22. Jamais seria, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, né? Agora, acontece que o chamado Posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, aquele que ele consulta sobre economia, para qualquer coisa de economia, não conseguiu encontrar nos cofres públicos dinheiro para bancar essa bolsa nova, né, que é o Renda Cidadã.
apareceram ideias de Jerico, né, do gênero acabar com o abono, e ele mesmo disse, não, eu não quero tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos, ele mesmo que eu estou dizendo, o Bolsonaro. Depois apareceu um tal de Márcio Bittar, que é um ilustre desconhecido, lá, um senador do Acre, que é o relator, né, do chamado Pacto Federativo e também da renda cidadã. E esse cidadão pôs em público a notícia infame de que o dinheiro a ser usado para ser distribuído na Bolsa Família anabolizada seria dos precatórios, o governo federal deixaria de pagar os precatórios que a justiça mandou pagar, ou seja, calote, né, igual ao calote que o Collor e a Zélia Cardoso de Mello deram nos brasileiros depois de o Collor ser eleito o primeiro presidente pelo voto direto, depois do fim da ditadura militar, que o Bolsonaro também adora e venera e elogia, e também do Fundeb. O Fundeb é dinheiro para a educação básica e é dinheiro dos estados e municípios, e foi aprovado por decisão do Congresso contra o governo Bolsonaro. Mas o Paulo Guedes já pulou fora, dizendo que não vai ter dinheiro de precatório. E agora apareceu a figura do vice, o Mourão. O Bolsonaro, apesar de muito popular e de achar que com o Renda Cidadão garante a reeleição em 22, já incorporou o general Hamilton Mourão, que era praticamente um desafeto, à exposição pública dos programas de governo. E o Mourão, que parece que está meio escanteado para ser vice na reeleição, já assumiu isso com grande prazer, além de assumir a destruição, a devastação da Amazônia, né? O que torna o Bolsonaro um vilão no mundo inteiro. E o Mourão deu a dica com a qual eu quero encerrar esse vídeo aqui hoje. O Mourão já deu toque, que é óbvio. Primeiro, que essa tentativa de pegar dinheiro do Fundeb é uma pedalada fiscal, que poderia levar ao impeachment se o Bolsonaro não tivesse sob controle o Centrão, que está agora indicando o novo ministro do Supremo, tirando o ministro da Justiça e outros bolsonaristas do caminho e despertando grande ira no chamado bolsonarismo de raiz. O Fundeb é outra pedalada que não tem também como fazer. Então o que é que vai fazer? Mourão deu a dica, e que eu venho falando aqui. Não vamos escapar de uma nova CPMF, de um imposto. Prepare-se para pagar o imposto, para bancar a renda cidadão, ou seja, para comprar voto de pobre na reeleição. É isso aí. Prepare o bolso. Você vai financiar a eventual reeleição do presidente Bolsonaro, mesmo que não aprecie muito não apenas o governo, mas também o senhor Paulo Guedes. Aliás, eu quero, antes de fechar esse vídeo, dizer que o que falta mesmo é trabalho e ação e plano. O Paulo Guedes até agora não apresentou nada que possa ser comparado com um projeto para o Brasil sair da recessão depois da pandemia da Covid-19, cujo dinheiro, lembro, para os testes foi desviado por dona Michele, que quer censurar os detonautas da música Michele. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.